Alice achava que conhecia seu marido por completo depois de passar anos ao seu lado. Mas quando viu o carro dela estacionado em frente a um motel na noite em que ele deveria estar viajando a trabalho, sua perspectiva mudou. E então ela viu uma mulher saindo com ele, uma mulher que nem deveria estar viva. Sempre confiei no Scott. Fosse por noites de trabalho até tarde ou viagens inesperadas a trabalho, nunca duvidei dele até agora. Até o momento em que vi seu carro naquele estacionamento de motel, como uma confissão silenciosa. Eu queria acreditar que havia uma explicação. Mas, no fundo, sabia que algo estava errado. Me apaixonei por Scott na primeira vez que pus os olhos nele. Eu era apenas uma garota do ensino fundamental com uma paixão boba, observando de longe, enquanto o novo garoto entrava na nossa sala de aula. Ele nem sabia que eu existia. Durante 7 longos anos, tentei chamar sua atenção, mas seu coração pertencia a outra pessoa. O nome dela era Emily. Ela era linda, do tipo que todos adoravam. Scott era completamente apaixonado por ela. Eu costumava observá-los juntos, enquanto meu coração se enchia de ciúme e admiração. Eles eram o casal perfeito. Então, uma noite, tudo mudou. Houve um terrível acidente de carro. Um desastre brutal e impiedoso que tirou Emily e seus pais instantaneamente. A cidade inteira ficou de luto. Lembro que passou no noticiário por semanas. Scott ficou devastado. Ele desapareceu por um tempo e afastou todos. Mas, aos poucos, ele voltou. E quando voltou, eu estava lá. No começo, éramos apenas amigos. Eu ouvia quando ele precisava falar e ficava em silêncio quando ele não queria. Com o tempo, ele voltou a sorrir. Ele até começou a notar minha presença. Quando nos formamos, éramos inseparáveis. Depois da faculdade, nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima, prometendo amar um ao outro nos bons e maus momentos. E cumprimos essa promessa. Tivemos 2 filhos lindos, e a cada novo bebê que chegava, parecia que um pedacinho do céu se instalava em nossa casa. Scott era um pai incrível. Mesmo trabalhando duro para nos sustentar, ele sempre fazia questão de demonstrar amor, mesmo nos dias mais corridos. A vida era boa. Estávamos felizes. Ou pelo menos, eu achava que estávamos. Então, uma noite, Scott me fez uma pergunta que fez meu estômago se revirar. Estávamos planejando ter um terceiro filho, falando sobre nomes, temas para o quarto do bebê, e mais noites sem dormir. Ele até começou a reforma do quarto de hóspedes, transformando-o em um berçário. E então, do nada, ele disse: "Você já está grávida?" Franzi a testa. "Não, você sabe disso." Ele assentiu, olhando para as paredes do berçário, ainda meio pintadas. Então, após um longo silêncio, ele disse: "Talvez devêssemos esperar." Esperar? Ri nervosamente. Esperar pelo quê? Sua mandíbula se contraiu. Só acho que, talvez agora não seja o melhor momento. Eu o encarei, tentando entender. Na semana passada, ele estava animado e parecia que estávamos na mesma sintonia. E agora ele queria esperar? Algo não estava certo. Não o pressionei naquela noite. Mas, no fundo da minha mente, a primeira semente da dúvida foi plantada. E logo eu descobriria exatamente por que ele havia mudado de ideia. Algo não estava certo. Não o pressionei naquela noite. Mas, no fundo da minha mente, a primeira semente da dúvida foi plantada. E logo eu descobriria exatamente por que ele havia mudado de ideia. Aquela noite começou como qualquer outra. Passei o dia na casa dos meus pais com as crianças, deixando-as correrem pelo quintal, enquanto eu aproveitava um tempo precioso com minha mãe e meu pai. Quando finalmente pegamos a estrada de volta para casa, o sol já estava se pondo no horizonte. A viagem foi tranquila, pois as crianças já estavam meio adormecidas em suas cadeirinhas. Então, a poucos quilômetros de casa, meu filho mais novo se mexeu no assento. "Mamãe, preciso fazer xixi." Suspirei. "Consegue segurar, querido? Estamos quase."
Não, ele choramingou, balançando as pernas. Olhei para a estrada à frente e vi a placa neon piscando de um motel logo na rodovia. Não era o melhor lugar para parar, mas era o mais próximo. Encostei no estacionamento, desci do carro e levei meu filho para dentro. Enquanto saía do carro, mal olhei para a fileira de veículos estacionados em frente aos quartos. Mas então, eu vi o carro do Scott. A princípio, minha mente se recusou a processar. Pisquei, olhando para a placa, para o adesivo no para-choque, que ele se recusava a tirar há anos. Era dele. Isso é impossível, pensei. Ele está em uma viagem de negócios. Como ele pode estar aqui? Naquela manhã, Scott saiu com uma mala na mão, prometendo me ligar quando chegasse ao destino. Mas agora, seu carro estava parado em frente a um motel. Isso não fazia sentido, mas tentei me convencer de que devia ser um engano. Mamãe, rápido. Meu filho puxou minha manga, interrompendo meus pensamentos. Levei-o imediatamente ao banheiro. Depois, voltamos para o carro, onde meu filho mais velho nos esperava, sonolento e alheio à tempestade que se formava dentro de mim. Coloquei as crianças no carro, sentei-me no banco do motorista e segurei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Disse a mim mesma para ir embora, para ir para casa, para fingir que nunca tinha visto aquilo. Mas eu não consegui. E, em vez disso, esperei. Minutos se passaram. Então, finalmente, a porta de um dos quartos do motel se abriu e meu marido saiu. Mas isso não foi o pior. Ele não estava sozinho. Uma mulher o acompanhava, e seus braços se tocaram levemente enquanto caminhavam em direção ao carro. Eu a reconheci imediatamente, e meu corpo inteiro gelou. Não podia ser. Era Emily, a garota que tinha morrido naquele acidente de carro. A garota que Scott amava antes de mim. A garota cujo rosto eu tinha visto no memorial da nossa escola anos atrás. A garota morta. Scott e Emily entraram no carro e foram embora, me deixando congelada no estacionamento. Até hoje, não lembro como dirigi de volta para casa. Depois de colocar as crianças para dormir, sentei-me no sofá e digitei o nome de Emily no Google. Eu precisava saber a verdade. Eu precisava entender como ela poderia estar viva depois daquele acidente. O que descobri fez meu estômago revirar. Emily estava morta. Isso ainda era verdade. Mas ela tinha uma irmã mais nova. Uma irmã que sobreviveu. Uma irmã que se mudou para outro estado após o acidente. Uma irmã que era idêntica a ela. E foi essa irmã que eu vi com Scott naquela noite. Meu marido não estava com um fantasma. Ele estava com a irmã de Emily. E o que quer que estivesse acontecendo entre eles, ele tinha me escondido. A noite se arrastou, mas mal consegui dormir. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não parava de girar. Toda vez que fechava os olhos, via Scott com aquela mulher, saindo juntos do quarto do motel. Tentei racionalizar, encontrar uma explicação que não me fizesse sentir como se meu coração estivesse se partindo ao meio. Talvez ele estivesse ajudando-a com alguma coisa. Talvez houvesse uma razão lógica e inocente para meu marido estar escondendo isso de mim. Não importava como eu tentasse justificar, eu não encontrava uma resposta que não doesse. Scott voltaria de sua viagem de negócios na manhã seguinte. Não liguei nem mandei mensagens. Apenas esperei. Quando ouvi as chaves na porta, meus sentimentos já haviam se transformado em um silêncio perigoso. A porta se abriu e Scott entrou. Ao me ver sentada no sofá, seu rosto se iluminou em um sorriso. Oi, amor, disse ele. Está tudo bem? Não respondi imediatamente. Peguei meu celular, toquei na tela e virei para ele. Seu sorriso desapareceu no mesmo instante. A foto mostrava seu carro. O estacionamento do motel, a prova incontestável. Ele engoliu em seco. Onde você conseguiu isso? Respirei fundo. Eu estava lá, Scott. Eu vi você, com ela. Todo o seu corpo enrijeceu. Ele passou a mão pelo cabelo, exalando com força. Alice, não é o que você está pensando. Cortei sua fala. Então me explica, porque da onde eu estava,
Parecia muito com meu marido mentindo para mim, se encontrando às escondidas com uma mulher idêntica ao amor da vida dele antes de mim. Minha voz tremeu, mas eu mantive meu olhar fixo no dele. Você tem ideia de como isso me fez sentir? Ela não é a Emily, Scott disse, esfregando a testa. Ela é a... Eu sei que ela é a irmã dela. Interrompi. Como? Eu pesquisei, respondi. Agora me diga por quê. Scott soltou um longo suspiro e sentou ao meu lado, juntando as mãos. Eu a encontrei algumas semanas atrás. Não foi planejado, Alice. Simplesmente aconteceu. Eu estava em uma cafeteria e ela entrou. No começo, achei que estava vendo um fantasma. E você não pensou em me contar? Não queria te magoar, ele admitiu. Não queria trazer o passado à tona quando construímos uma vida juntos. Mas, Alice, ela estava com problemas. Cruzei os braços. Que tipo de problema? Ele hesitou antes de responder. O marido dela. Ele não é um homem bom. Ela me disse que precisava fugir, mas não tinha para onde ir nem quem ajudasse. Ela precisava sair o mais rápido possível. Um arrepio percorreu minha espinha. Não sabia o que fazer, Scott continuou. Não queria trazê-la para cá. E se o marido dela descobrisse? Se colocasse você e as crianças em perigo? Então paguei pelo motel. Ajudei-a a encontrar um advogado e dar entrada na ordem de restrição. Mas eu juro, Alice, não tem nada entre nós. Queria gritar, mas meu ódio foi se desfazendo enquanto ouvia. Eu conhecia Scott. Ele não suportava ver alguém precisando de ajuda. Respirei fundo e tomei uma decisão. Convide-a para vir aqui, ele disse. O quê? Se ela realmente está em perigo, se ela realmente precisa de ajuda, quero ouvir isso dela. Minha voz estava firme, mas meu coração batia forte no peito. Mas precisamos ter cuidado. As crianças devem ficar na casa dos meus pais. Scott hesitou, depois consentiu. Ok. Eu não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se conseguiria apagar completamente as dúvidas que persistiam no meu coração. Mas sabia de uma coisa com certeza. Isso não era mais apenas sobre confiança. Era sobre entender a verdade e proteger minha família de qualquer perigo que ainda estivesse à espreita nas sombras. Porque confiança não é apenas acreditar no melhor de alguém, é sobre abertura, honestidade e a disposição de enfrentar verdades desconfortáveis juntos. Scott escondeu um segredo de mim não porque estava me traindo, mas porque tinha medo. Medo de que eu o interpretasse mal, de que visse suas ações através da lente do passado em vez do presente. E, por um momento, quase deixei meus medos vencerem. Quase deixei o fantasma de uma história de amor antiga destruir a verdadeira história que estávamos vivendo. Mas o amor verdadeiro não é apenas paixão ou história. É estar juntos, mesmo quando a dúvida se infiltra. É fazer as perguntas difíceis em vez de presumir o pior. Eu poderia ter saído furiosa. Poderia ter deixado minha raiva se transformar em ressentimento. Mas, em vez disso, escolhi ouvir. Escolhi entender. Escolhi encarar a verdade, juntos. E essa escolha, ela nos salvou. Deixe nos comentários o que você achou da minha história. Você já passou por algo semelhante. O que você fez?